certo? Então, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. A gente vai dar início, então, à sessão de apresentação do trabalho de conclusão da Júlia Ramos da Conceição Teles. O trabalho dela tem como título O Sexismo no Instituto Rio Branco e a Estagnação na Carreira das Mulheres Diplomatas. Júlia, tu tens 20 minutos, tá, para a tua apresentação. Depois a banca faz a arguição. Vanessa, tu nos ouve? Ouço. Então tá, Júlia, tá com a palavra. Boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Júlia Ramos da Conceição Teles e meu trabalho é o sexismo no Instituto Rio Branco e a estagnação na carreira das mulheres diplomatas. A minha orientadora é a professora doutora Fabiane Simeone. Como objetivo do trabalho, principalmente é contribuir e dedicar aos estudos da mulher dentro da carreira diplomática e investigar também onde que essas mulheres se encontram e por que elas se encontram estagnadas. A hipótese levantada foi de que as mulheres se encontram estagnadas dentro do Instituto Rio Branco justamente por conta de uma relação problemática de gênero que permeia o mesmo. A metodologia de pesquisa foi uma revisão bibliográfica interdisciplinar dos marcos conceituais de relações de gênero e da divisão sexual do trabalho. Os marcos conceituais pertencem aos referenciais teóricos das teorias feministas das relações internacionais e dos estudos de gênero. Foram dois procedimentos técnicos de coleta de dados, primeiramente uma pesquisa bibliográfica e depois uma pesquisa documental. No primeiro estágio da pesquisa foi realizada uma coleta da bibliografia a partir do contexto de inserção tardia das mulheres dentro do Instituto Rio Branco. Em segundo momento foi feita uma análise dos documentos oficiais disponíveis nos sítios eletrônicos do Ministério das Relações Exteriores e do Instituto Rio Branco. O meu primeiro capítulo é intitulado A Trajetória Histórica das Mulheres no Instituto Rio Branco, da admissão até a sessão profissional. A história das mulheres dentro do Instituto Rio Branco começa em 1918, com a entrada de Maria José de Castro Rebelo Mendes, quando ela foi aprovada em primeiro lugar para a Secretaria de Estado. No entanto, Maria José quase foi impedida de exercer seu cargo por conta da maior parte do Instituto ser masculina e ser uma carreira extremamente masculinizada. No entanto, Rui Barbosa argumentou com o artigo 73 da Constituição de 1891, que dizia que para uma pessoa, para um brasileiro, assumir um cargo público, não haveria distinção entre sexos. Esse foi o único argumento a favor de Maria José para que ela pudesse, então, exercer o seu cargo. De 1918 até 1938, 18 mulheres ingressaram no Instituto Rio Branco, no entanto, elas foram impedidas de exercer o seu cargo justamente por conta, depois de Maria José ter entrado, houve uma proibição das mulheres entrarem na carreira diplomática. Foi somente em 1953, através de um mandato de segurança, que então as mulheres conseguiram novamente ingressar no Instituto Rio Branco. Num panorama geral, para se ingressar no Instituto Rio Branco e virar diplomata, é necessário que seja aprovado no certame, é necessário que seja brasileiro nato, que esteja em gozo dos direitos políticos, que esteja em dia com as obrigações eleitorais e, no caso de candidato do sexo masculino, que esteja, então, em dia com as obrigações do serviço militar, além de um diploma em qualquer área de conhecimento, desde que reconhecido pelo Ministério da Educação. As promoções da carreira diplomática, elas são reguladas pelo decreto número 4.248, de 23 de maio de 2002. O processo de promoções dentro da carreira diplomática é algo muito difícil de se explicar. No entanto, aqui eu vou fazer um resumo, para deixar o mais claro possível dos dois requisitos que existem para as promoções. A partir de terceiro secretário, quando o diplomata entra no Instituto Rio Branco, ele entra como terceiro secretário. A partir disso, ele precisa, se não for mestre ou doutor, concluir o PROFA, que é o Programa de Aperfeiçoamento do Diplomata. A partir disso, desses 2 anos, se ele já for mestre ou doutor, é desnecessário que ele faça esses 2 anos de curso. No entanto, então, o que precisa é a antiguidade, o tempo que ele está dentro da carreira funcional, além do critério de promoções para ir para o exterior, o tempo que ele fica no exterior. A partir de terceiro para o segundo secretário, os critérios continuam os mesmos. É somente a partir do primeiro secretário que o critério além do critério de antiguidade, adiciona-se o critério então da meritocracia.
Para poder mostrar melhor questões de dados e explicar aquele infográfico, em 2015, a partir do anuário do Instituto Rio Branco, publicado em 2016, foi constatado que apenas 22,9% das mulheres que se encontravam no Instituto Rio Branco eram as mulheres diplomatas. E se a gente fizer uma análise mais micro e for... se a gente for analisar a partir da carreira de conselheiro até ministro de primeira classe, existe a presença de um gargalo, como o Balbino mesmo coloca, que quanto maior o escalão diplomático, né, menos as mulheres irão se encontrar nessa hierarquia funcional. De terceiro secretário até primeiro secretário, as mulheres se encontram mais irregularmente distribuídas do que os homens. De terceiro até primeiro secretário, elas ainda são maioria. Somente quando passa de conselheiro até ministro de primeira classe que esses números baixam drasticamente. Balbino, é importante salientar, Balbino ela é uma diplomata. Em 2011, ela publicou um trabalho chamado Diplomata, um substantivo de dois gêneros. Por conta dela ser diplomata, né, e ela teve um acesso muito melhor a fazer relatos, ir atrás de diplomatas, de oficiais de chancelaria, de assistentes de chancelaria, para que esse trabalho dela é que basicamente deu a abertura para que a gente pudesse estudar o papel da mulher dentro da diplomacia brasileira e a falta da mulher dentro da hierarquia, dentro da hierarquia funcional. Num contexto geral, as mulheres se encontram, para quem presta o concurso de admissão à carreira diplomática, as mulheres se encontram em 40%. Das aprovadas, somente 25%. A tendência, Cockles e Steiner colocam que a tendência de que haja uma igualdade de gênero dentro do Instituto Rio Branco só vai ser alcançada se mantendo muito otimista em 2066. Aqui eu fiz um gráfico que mostra a participação das mulheres no Instituto Rio Branco a partir de décadas, de 1950 até 2010. Nota-se que em 2000, na década de 2000, houve um aumento significativo de mulheres no Instituto Rio Branco, o que se deve basicamente ao fato do meu segundo capítulo, que é intitulado A Dificuldade de Ascensão Profissional e as Justificativas Institucionais. Por conta das cotas informais do ex-chanceler Celso Amorim, estabelecidas primeiramente em 2003, que houve uma maior identificação das mulheres a partir da carreira. Celso Amorim, primeiramente, ele entrou durante o governo Itamar Franco, e durante esse ano, que ele foi um pouco mais de um ano que ele ficou na chancelaria. Nisso, ele já havia identificado esse problema de gênero dentro do Instituto Itamaraty. No entanto, ele não conseguiu fazer, de fato, mudanças institucionais dentro do Instituto. Foi somente, então, em 2003, quando ele assumiu a chancelaria a partir do governo Lula, que ele conseguiu, então, estabelecer essa política de cotas informais. A partir, então, dessa política de cotas informais, as mulheres começaram a se articular cada vez mais e criaram e entregaram, então, o Comitê Gestor de Gênero e Raça, que foi criado em 2014, que continham 14 pontos para buscar a equidade de gênero dentro do Instituto Rio Branco. No entanto, em 2015, o internacionalista Matias Spector publicou na Folha de São Paulo um artigo que denunciava o problema de gênero dentro do Instituto Rio Branco. A partir do posicionamento extremamente neutro do Instituto do Ministério das Relações Exteriores a esse artigo, as mulheres diplomatas indignaram-se e acabaram, então, reunindo em menos de 72 horas, através de um grupo de e-mail, mais de 100 relatos que continham desde microviolências até assédios físicos, sexuais e verbais. Aqui, então, eu vou ler alguns relatos para deixar um pouco mais palpável o que acontece com as mulheres diplomatas. Despacho coletivo, todos os colegas em volta da mesa do chefe. Ele se dirige a mim com as seguintes palavras: Nossa, você está um tesão de óculos. Uma vez fui despachar, no dia seguinte a um evento, e meu chefe virou para mim e disse: Você ontem estava muito gostosa.
Durante uma aula no Instituto Rio Branco, resolvo fazer uma intervenção sobre o tema em debate. Ao final da aula, o professor me interpela para dizer o seguinte: ótima observação, como é que uma mulher bonita pode ser também inteligente? Bem, eu tive embaixador tocando minha perna embaixo da mesa, presidente da República ligando para minha casa para me convidar para um cineminha na Alvorada, senador me pedindo para acompanhá-lo em um jantar depois da reunião, só que o jantar era 2. A partir então desses relatos, dessas mulheres diplomatas, esses relatos estão no trabalho da Coppens e da Steiner, eu utilizei então o conceito de Pierre Bourdieu de violência simbólica para achar dentro da literatura uma justificativa para esses problemas que as mulheres sofrem dentro do Instituto Rio Branco. Foi então em 2018 que o Instituto Rio Branco criou o programa Mais Mulheres Diplomatas, que através de suas mídias sociais, ele mostra, através de vídeos e de entrevistas com as mulheres diplomatas, como é que elas chegaram até o Instituto Rio Branco. O meu terceiro capítulo, então, eu dedico a falar sobre a estagnação profissional das mulheres diplomatas e as abordagens feministas. Eu utilizo, então, nele, para ficar também melhor, para entenderem o que acontece, relatos para explicarem as teorias que eu utilizei através disso, para analisá-los. Verifiquei que há um certo receio da parte feminina de fazer o concurso, porque acham que implica certas renúncias do ponto de vista de vida pessoal. Isso que a gente tem que tirar. Essa imagem de querer fazer diplomacia é renunciar ao outro lado. Eu vejo no discurso de várias colegas que saíram diplomatas essa escolha, escolher entre a carreira e a vida pessoal. Esse tipo de escolha não se coloca para o homem. A partir desse relato, eu consigo identificar, usei a teoria de Lester Ward, originalmente publicada em 1903, que ele fala sobre a teoria androcêntrica, que versa sobre a mulher não ter nenhum papel a não ser o papel reprodutivo. Tirando isso, ela é um acessório completamente sem valor. Nisso também é possível, a partir também do trabalho da Balbino, identificar o perfil das duas mulheres diplomatas que existem dentro do Instituto Itamaraty, que é a mulher feminina, aquela mulher que quer ser diplomata, né, não, mas ao mesmo tempo não quer abrir mão de ter uma família, de ter um casamento, e a mulher masculinizada, que tem que, a partir disso, se vestir de maneira diferente, se portar de maneira diferente, se portar de maneira masculina, tentar impor, através de discursos, o seu lugar, né, de fala que pertence a ela. No entanto, essas mulheres são vistas como histéricas e loucas por grande parte do Instituto. No segundo relato, então, uma explicação muito simples. Antes de você ser promovida, você entra no quadro de acesso. São poucas vagas e mais candidatos. Existe uma proporção candidato-vaga. A gente ouve falar de casos de embaixadores que tinham na equipe mulheres diplomatas, funcionárias excelentes e tal, e não defenderam a candidatura delas ao quadro de acesso, e consequentemente a promoção, por serem mulheres. Novamente, isso não é dito, mas é percebido. Através desse relato, então, eu utilizei o conceito de um teto de vidro, que basicamente fala que quanto maior, por mais que a mulher seja extremamente capaz e muitas vezes se sobreponha aos seus colegas do sexo masculino, quanto maior o cargo que ela almeja, quanto maior o cargo de alto escalão, né, ela não vai conseguir ascender nisso por conta de um preconceito vertical, né? Você vê que em toda promoção você tem assegurado uma mulher, em algum nível da carreira, mas porque está dentro do modismo da política de cotas. E eu sou absolutamente contrária. O funcionário tem que ser olhado pela qualidade que tem, independentemente do sexo. Então, se é uma mulher competente, ela deve ter o direito de assumir posições importantes e desempenhar um determinado trabalho. Igualmente para o homem. Acho que há muito mais condescência para o homem e mais dureza no tratamento da mulher. Nisso, então, eu utilizo o texto da Joan Scott, que ela fala sobre o enigma da igualdade, que ela versa um pouco sobre as ações afirmativas. Que as ações afirmativas, em primeiro momento, tinham como objetivo chamar a atenção para a desigualdade que certos grupos sofrem. No entanto, o efeito foi contrário. O efeito foi de que existe um favoritismo para esse certo grupo. Não é uma carreira compatível com a mulher, porque a mulher sempre pensa na perspectiva futura. Casamento, não sei o quê. Vou te ser sincera. Quando você viaja, vai para o exterior, você vê casos assim de depressão. Mulheres de mais idades que acabam ficando sozinhas, múltiplos casamentos.
filhos que vão parar, um que ficou lá no país que você estava servindo. Acho que é uma carreira muito desequilibrada para a mulher. Para os homens também, mas para o homem é mais fácil. Por exemplo, você casou com uma mulher num outro país. Ela provavelmente vai ficar com seu filho lá para você, entendeu? Vi vários casos de depressões seríssimas, que as pessoas vão ficando amargas, sozinhas. Você não forma vínculos, amizades saudáveis e seguras. Isso acontece para o homem e para as mulheres. Mas eles têm um perfil, como posso dizer, que não ligam muito para essas coisas. A partir desse relato, então, eu utilizo a teoria da divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho é aquela parcela, é a segunda jornada que a mulher tem de trabalho, que ela faz de graça, sempre em nome da família, em nome da feminilidade, nesse amor incondicional que ela sente para sua família e para os seus filhos. As minhas considerações finais, então, foi que com o avanço dos estudos de gênero e a implementação, né, das políticas de gênero na nossa sociedade, surgiu o questionamento de onde é que estão as mulheres diplomatas. A partir, então, disso, foi desenvolvido estudos a níveis funcionais dentro do Instituto Rio Branco, e esses estudos constataram que as mulheres se encontram sempre na hierarquia funcional mais baixa. O problema de gênero dentro do Instituto Itamaraty é extremamente sério e muito real. E a parcela masculina do Instituto ignorar esse problema não vai fazer com que ele suma ou venha diminuir gradativamente. Muito pelo contrário, só vai fazer com que se aumente caso não se tome políticas como a do ex-chanceler Celso Amorim, para que com que essas mulheres tenham direito a ascender na carreira, né, na carreira profissional. Diante também dos relatos expostos pelas diplomatas entrevistadas pela Balbino, pela Copes e a Steiner, fica nítido que uma das mudanças que deve existir dentro do Instituto Rio Branco, que deve ser implementado, é a criação de um canal institucional para que essas mulheres possam fazer as denúncias desses assédios que elas sofrem e que elas tenham a garantia de que desses homens que assediam, de que eles vão ser punidos de alguma forma. De forma também criando esse canal com o objetivo de quebrar essa hierarquia tradicional de gênero que permeia o Instituto Rio Branco. Essas são algumas das minhas referências bibliográficas. Muito obrigada. Acho que fica... Isso. Vanessa, me ouve? Ouço. Vocês estão me ouvindo? Porque eu tinha botado no mudo o microfone. Isso. Gabi, então se tu não te importa, a gente começa por ela, que né, não é da casa. Vanessa, então tu tens aproximadamente 10 minutos, né, para fazer as considerações. A Júlia vai estar aqui te ouvindo, tá? Eu não consigo ver ela só. Mira. Deu? Não. Deu. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu queria começar agradecendo o convite para compor a banca, né? Agradecer a professora Fabiane, né? Agradecer o teu convite também e cumprimentar a outra professora que está na banca, que eu não me recordo o nome agora, mas eu queria cumprimentar também. E parabenizar primeiro pelo tema do trabalho, né? O trabalho tem um tema muito interessante, uma abordagem muito necessária, né? Que é essa não ascensão das mulheres na carreira diplomática, então, que também se repete em outras áreas, mas é muito legal quando a gente vê os estudos serem feitos assim dentro das carreiras dos próprios cursos, né? Eu vou começar também dizendo que eu sou do direito e da sociologia, então eu vou falar um pouco mais sobre essa área, que é o que me compete, né, e menos sobre as questões que são mais ligadas às relações internacionais. Eu também não tenho muitas observações, nem muitos questionamentos, porque eu também achei que a escrita foi bem objetiva, assim, foi bem concisa, então a linguagem que tu utilizou também foi bem clara, foi acessível. Mas eu identifiquei algumas coisas durante o trabalho e eu queria fazer algumas sugestões nesse sentido, assim, um pouco de aperfeiçoamento, e também porque depois, né, os TCCs muitas vezes eles viram artigos, né, a gente continua trabalhando em cima daquele tema,
E daí tem algumas coisas que eu acho que poderiam ser melhor exploradas, assim, no teu trabalho, né? Primeiro eu queria colocar algumas coisas mais estruturais, assim, mais academicamente falando, assim, do ponto de vista de formatação e inferências e tal, que em alguns momentos ficou um pouco confuso qual foi a tua opção pelas citações. Se seria nota de rodapé ou se seria no sistema autor-data. E isso é um detalhe, na verdade, mas que eu sempre coloco, porque às vezes dá uma quebrada na leitura. Daí, acho que unificar, né, optar ou por um ou por outro, para fazer as referências bibliográficas, ficaria mais fluida a leitura. E também em relação às citações diretas ali que tem no corpo do texto, ainda que seja, enfim, algo secundário, né? A formatação também acho importante separar elas do texto, quando elas têm mais de 3 linhas, para também ficar ali direitinho fora, né? Do corpo da tua escrita e a escrita das citações diretas. Daí, enfim, eu achei muito bom, assim, o trabalho, eu refleti muito, me deu vontade de ler mais sobre também. E eu achei que talvez fosse interessante quando tu fala sobre os marcos conceituais das relações de gênero e divisão sexual do trabalho, que é um pouco a minha área, assim, né, de gênero, trazer um pouco mais de referências, porque a gente tem hoje uma gama muito grande de autoras que trabalham com gênero, né? No teu trabalho eu vi que tu usou uma perspectiva mais ocidental, assim, do sul global, falou mais sobre autoras estadunidenses, né? Falou sobre a Joan Scott, e daí eu trouxe como sugestões, caso queira seguir com esses marcos teóricos mais ocidentais do norte global, revisar mais umas autoras, até para traçar, de repente, uma linha do conceito de gênero, porque, na verdade, não é uma coisa que é estática, né? A gente já tem vários desdobramentos, várias pesquisas que a gente, sei lá, começa pensando, se a gente pensar assim, Europa, né, sul global, sul global não, norte global, desculpa, na Simone de Beauvoir, que começou lá descolando o sexo biológico do gênero, ainda que ela não usasse esse termo necessariamente. Depois, né, explorar um pouquinho mais a Joan Scott, que trabalha com essa perspectiva de gênero de uma forma relacional, então, porque tu fala no teu trabalho, que para as mulheres a carreira e a vida pessoal, a família, tem um peso diferente do que tem para os homens. Então, essa perspectiva relacional de falar como é para um, como é para o outro, talvez pudesse ser melhor explorada com a Joan Scott, que ela aparece no teu trabalho, mas ela poderia aparecer mais, de repente. Né? Eu também eu fiz um parecerzinho que depois eu quero te enviar por e-mail com essas leituras para que tu possa dar uma olhada, se for do teu interesse. Eu também sugeri a Kate Millett, que associa o gênero com essa noção de patriarcado, para falar desse machismo estrutural que tu coloca no teu trabalho, né? E a Butler também, que talvez pudesse te ajudar no sentido também dessa linha do tempo da construção e... Desconstrução não é a palavra que eu queria, mas vou usar ela agora, do conceito de gênero, para poder explorar um pouco melhor, assim, né? Como isso é inscrito, reinscrito, até para poder se pensar em soluções mesmo, né, para o problema que tu traz, né, do sexismo dentro do Instituto Rio Branco, né. Eu trouxe também outra sugestão sobre, que também para mim é um marco teórico, se a gente está falando de gênero, que é o livro Gênero, uma perspectiva global, da Ray O'Connell, que ela fala sobre... Eu tenho o título inteiro, eu até tenho outros textos dela que também seriam interessantes para o teu trabalho, porque ela fala a partir de outra perspectiva, né? Porque a gente está falando, a gente usa as autoras do norte global, mas a gente está falando de outro lugar, né? Porque nós moramos no Brasil, o Instituto Rio Branco está no Brasil, e a O'Connell trabalha a partir de uma perspectiva que leva mais em conta o sul global e toda essa questão colonial.
que eu acho que seria legal para ver, para pensar o teu trabalho também numa perspectiva multidimensional, né? Porque não é nem só uma questão de identidade, né? Não é só uma questão de sexualidade, não é só em relação ao trabalho, né? Nem só sobre poder. É um conjunto de coisas que atuam e estruturam e reestruturam o machismo dentro desses espaços, né? E mais especificamente daí na tua monografia sobre o Bourdieu e os conceitos dele de poder simbólico e violência simbólica que tu utiliza, eu senti falta de ser um pouquinho mais explorado, porque esse conceito é um conceito bem complexo e talvez assim ele fosse até, se a gente fosse pensar nas outras autoras que poderia usar, ou nas autoras que tu já usa, como a própria Scott, talvez ele nem fosse tão necessário no trabalho, porque se a gente for tentar destrinchar esse conceito dele e trazer para o trabalho, ele teria que ser mais mais colocado ali, né? Da onde vem esse conceito, o que é esse conceito, porque isso foi uma pesquisa que o Bourdieu fez na Sociedade Kabila, que é bem diferente da nossa também. Tem muitas críticas a esse texto também. Claro que ele serve, esses conceitos eles servem para a gente pensar em dominação masculina e machismo estrutural, mas talvez outras autoras sirvam melhor, inclusive para pensar essa questão da divisão sexual do trabalho. Eu sugeri nesse textinho que eu fiz de indicações de leituras para explorar melhor, o texto da Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, porque ela fala num capítulo especificamente, no capítulo 2, se eu não me engano, só sobre divisão sexual do trabalho, bem especificamente. E daí eu acho que isso poderia te ajudar muito mais do que talvez trabalhar esse conceito sociológico do Bourdieu, que teria que abrir mais, destrinchar mais, assim. Mas, embora ele se encaixe também no teu trabalho, faz sentido ser utilizado, eu entendi o porquê tu utilizou. E essa é uma sugestão que já deram para mim também, tipo, abandono o Bourdieu e usar essas autoras, porque eu acho que conseguem explicar melhor e acho que se encaixam melhor, assim, porque a gente também tem várias mulheres já que estão trabalhando com esses conceitos, né, de machismo estrutural, dentro das organizações também. Eu acho que seria isso, assim, as minhas contribuições seriam mais nessas indicações até para um futuro, porque eu acho que o teu trabalho ele já tem um desenvolvimento bem interessante, mas como é tanta coisa que eu acho que ainda dava para seguir, assim, se for a tua intenção, acho que tem muito pano para manga ainda, e que essas leituras te ajudariam mais ainda, assim, a explorar esses dados que tu já coletou, né? Eu fui bem braba lendo alguns depoimentos das diplomatas, e eu acho que tem aí um caminho bem interessante ainda para seguir nesse trabalho. Se tiver um artigo, eu quero ler depois, que eu gostei bastante. E é isso. Não, Júlia, a gente vai fazer... Obrigado, Vanessa, tá me ouvindo? Tô. A gente vai fazer os 2 comentários, depois ao final tu responde. Tá? Então, agora, Gabi, por favor. Então tá. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por estar aqui, pelo convite, fiquei muito feliz. Prazer conhecer a professora Vanessa, que a gente não se conhece, ainda que seja por Skype. Enfim, como eu comentei ontem, são as primeiras bancas, né, no RI que eu estou fazendo, então tem sido um aprendizado muito bacana e eu tenho gostado muito de ler. E essa foi a primeira sobre gênero, né, que é a minha área de pesquisa há alguns anos, que eu gosto muito, então foi muito enriquecedor. Já quero começar também parabenizando, é um tema difícil, porque não é uma área assim com grandes materiais já disponíveis para pesquisa. Acho que esse exercício de buscar entrevistas, de buscar dados quantitativos, é demonstração de que foi precisado fazer realmente uma pesquisa bem exploratória, isso não é fácil. Também parabenizo porque o gênero, eu sempre digo isso muito para as alunas, é uma área difícil de pesquisa, né? A gente às vezes gosta muito quando vai pesquisar isso, assim, é um repertório imenso de conceitos e de autoras, né? Isso sim, aí sim é uma área já consolidada, não é fácil se aproximar e eu acho que você conseguiu fazer isso bem ao longo do trabalho.
Vi que os conceitos estão bem articulados, assim, no geral gostei das aproximações que você conseguiu fazer da parte empírica com a teórica, que também às vezes se perde muito nesses trabalhos. Gostei muito. E o texto está bem estruturado, de fato é um TCC, né? A gente olha ali, a gente entende, tem uma coerência, tem um início, um meio, um fim, uma metodologia, então aí é parabenizar as duas, porque eu sei que isso, em regra, se faz em parceria com a orientação, né? Então, desejar meus parabéns. Então, eu vou fazer algumas considerações também, assim, mais pontuais, que eu acho que poderia, né, eventualmente contribuir, talvez mais para o futuro do que propriamente para uma versão final do TCC. Algumas coisas que a professora falou já nem vou repetir, até já tirei uns post-its aqui. E vou, então, tu não está com o teu trabalho aí, mas eu vou mencionar, depois eu posso te entregar também essa cópia, tá? A tua introdução eu achei boa. Vou sugerir, sempre faço a sugestão também, escrever sempre mulheres no plural, porque em alguns momentos tu escreve a mulher, né? E aí tem toda uma discussão muito mais longa que isso, mas resumidamente, e que eu sei que tua orientadora sabe, então vocês podem conversar sobre isso depois, essa ideia de que a gente tem múltiplas formas de ser mulher, né? Então, quando a gente colocar a mulher, fica muito próximo de uma discussão muito essencialista. Então, sugeriria sempre tentar colocar das mulheres, as mulheres, né? E já colocar ali no final da tua introdução algumas conclusões que tu encontra na pesquisa. Eu senti um pouco de falta nisso. Eu sempre brinco com isso, né? Que pesquisa a gente tem que dar spoilers, né? Diferente de qualquer coisa divertida que a gente vai comentar com alguém. Pesquisa a gente já coloca o resultado bem no começo. Então acho que eu poderia ter na tua introdução ali. Até porque ela não está muito extensa, então eu poderia ter mais um parágrafo mostrando o que tu encontrou. Tanto nesse processo de cotas informais que foi feito, mas também a tua proposta no final de ter um órgão e tal. Acho que já poderia estar ali, né? Já dava um encaminhamento legal na tua pesquisa. Também vou fazer uma provocação, e isso eu sei que é delicado e é difícil, porque o português não nos ajuda, mas é que a tua escrita é no masculino, né? As generalizações... As generalizações no masculino. E eu sempre fico implicando com isso, mas eu sei que é super difícil a gente conseguir romper com essa forma de escrita, mas eu sempre convido a gente a fazer essa tentativa dentro do possível. Assim, eu marquei em alguns momentos em que isso está mais evidente. Então, depois também pode dar uma olhadinha e ver se te interessa tentar fazer esse esforço, porque eu acho que ele é mais você que está pesquisando gênero. Eu já implico um pouco com isso com quem não está pesquisando gênero, mas com quem está pesquisando gênero eu implico mais ainda, né? Então, é uma proposta. Na tua página 14, tem uma tabela, que tu também apresentou aqui, que na hora que eu olhei, me surpreendeu muito o fato que no ano 2000 tem um pico, né, de entrada tanto de homens quanto de mulheres. E aí no teu texto você comenta que na década de 90 tem uma diminuição. Mas quando eu olhei na relação proporção, eu não vi exatamente essa diminuição. Aí eu fui fazer a regra de 3, que é a única coisa que gente de humana sabe fazer em matemática, para tirar qual era a proporção dos gráficos. E eu não sei se chegou a fazer isso. E aí eu achei muito engraçado, porque quando a gente olha proporcionalmente, a gente tem muito estável desde a década de 70 até os anos 2000, porque circula ali em torno de 20%. E em 2010 é que sobe para 26%. Então, em 90, quando você fala que teve uma redução, numericamente, sim, mas proporcionalmente, não.